Salve, salve, galera! Seguindo então em câmbio, somente mais uma operação de câmbio, tudo bem? Que eu gostaria de falar para vocês, anota aí, ó. Que é o câmbio back to back. O que é o câmbio back to back? Operações back to back. São, anota aí, ó, operações, são operações de aquisição de um produto no exterior e vendido a terceiro país sem o trânsito da mercadoria em território nacional. Vai que cai, né? Do jeito que as bancas estão, em território nacional ou brasileiro. Ok? Então, ó, vamos pensar aqui. Nós temos aqui o Brasil, Estados Unidos, e nós temos aqui França. Beleza? Olha como é facinho, ó. Não custa aprender mais um. Ó, o Brasil compra, digamos aí, um equipamento nos Estados Unidos e vende este equipamento para a França, tudo bem? Então o equipamento, ó, sai dos Estados Unidos e chega onde? Na França. Aí eu te pergunto, essa compra e venda, ó, houve uma compra e depois houve uma venda. Essa compra e venda, o equipamento, ó, a mercadoria não transitou em território nacional. Então é denominada de operação back-to-back ou câmbio back-to-back. Tudo bem? Super simples, 2 minutinhos a gente fala mais um assunto que pode ser objeto de prova, tá bom? Próximo assunto, então, de câmbio é a posição de câmbio, tá? O que é a posição de câmbio? Ó, posição de câmbio é a representada pelo saldo das operações. Posição de câmbio é representada pelo saldo das operações de câmbio, compra e venda de moeda estrangeira, de títulos e documentos que a representem e de ouro, instrumento cambial, prontas ou para liquidação futura, realizada pelas instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil a operar no mercado de câmbio. Então, posição de câmbio é o saldo das operações de câmbio. Quais operações de câmbio? Compra e venda de moeda estrangeira, tudo bem? Mas também envolve títulos e documentos e também envolve o ouro como instrumento cambial, ok? Liquidação pronta, até 2 dias úteis para liquidar ou futura, após 2 dias úteis, realizadas por instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil a operar no mercado de câmbio. Então, vamos lá, vamos desenhar, né? Como a gente diz, vamos desenhar. Então, olha só, operação de câmbio, posição de câmbio, perdão, é o saldo das operações de câmbio. Tudo bem? Ou seja, compra e venda de moeda estrangeira e também compra e venda de moeda estrangeira, vamos pôr aqui, ó, títulos e ouro. Então, por exemplo, nós temos 3 tipos de posição. Posição comprada, posição vendida e posição nivelada. O que significa cada uma? Ó, a posição comprada significa que
as compras foram maiores do que as vendas. Tudo bem? Então, vamos lá. O cara comprou 10 milhões de dólar e vendeu 3 milhões de dólar. Tudo bem? Então, ó, as compras são maiores do que as vendas. Então, se as compras foram maiores do que as vendas, esse cara está numa posição comprada. Depois eu tenho a posição vendida, que é o inverso, né? As compras são menores do que as vendas. Então, por exemplo, o cara comprou 3 milhões de dólares e vendeu 10 milhões de dólares. E depois nós temos a posição nivelada, ou seja, as compras se portaram de forma igual às vendas. Tudo bem? Nivelado, ou seja, comprou 5 milhões e vendeu 5 milhões. A posição está bonitinha, nivelada. Maravilha? Operação de câmbio pronto. Agora, essa posição de câmbio é dada em dois tipos de operação. As operações de câmbio pronta e as operações de câmbio de liquidação futura. O que é cada um? A operação de câmbio compra ou venda pronta é a operação a ser liquidada em até 2 dias úteis da data da contratação. A operação de câmbio para liquidação futura é a operação de câmbio, compra ou venda para liquidação futura, é a operação a ser liquidada em prazo maior que 2 dias úteis. Então, olha só. Vamos anotar aqui. Posição vamos lá? Posição de câmbio. Comprada, você já viu, quando as compras são maiores que as vendas. Posição vendida, quando as vendas são maiores que as compras. E posição nivelada. Tudo bem? Ótimo. Comprada, vendida e nivelada, beleza? Maravilha. Agora, essa posição de câmbio é dada somente em dois tipos de modalidade de operações de câmbio. São as operações de câmbio pronto e operações de liquidação de câmbio para liquidação futura. Tudo bem? Legal. As liquidações de câmbio pronto são liquidações de câmbio em até 2 dias úteis. Já as liquidações de câmbio para liquidação futura é após 2 dias úteis. Maravilha? Tranquilo? Até 2 dias úteis e após 2 dias úteis, é isso que você precisa gravar. Operação de câmbio pronta e operação para câmbio de liquidação futura. Taxa de câmbio. Claro, se você vai negociar vai comprar câmbio, né? Vai fazer uma posição comprada, uma posição vendida, vai fazer operação de câmbio pronta para liquidação em até 2 dias ou liquidação futura após 2 dias, você precisa saber qual é a taxa de câmbio. E o que é taxa de câmbio? Taxa de câmbio é o preço de uma moeda estrangeira medido em unidades ou frações, centavos, de moeda nacional. Ó como é simplesinho, ó. Vamos lá. Taxa de câmbio é o preço de uma moeda estrangeira, $1, preço de uma moeda estrangeira, medido em unidades ou frações da moeda nacional. $1 é igual a R$4. Olha lá, ó, facinho. Preço de uma moeda estrangeira, medido ou medida em unidades ou frações da moeda nacional, R$4. Ou frações, $1 igual a R$4,12. Pronto. Isso é taxa de câmbio, ok? A taxa de câmbio
na verdade, no país que nós temos, atualmente, é a taxa de câmbio unificada, tudo bem? Hoje, o Brasil, ele trabalha no mercado cambial por uma taxa de câmbio unificada, ou seja, a taxa de referência oficial do Banco Central é a taxa PETAX, tudo bem? Então, ó, taxa unificada ou taxa de referência, taxa oficial do Banco Central, chama-se taxa PETAX. O que é a taxa PETAX? É a média de financiamentos, a média de negociações diárias de câmbio no mercado interbancário. Ok? Então, olha só, a taxa, né, é a média de negociação diária de câmbio no mercado interbancário, ou seja, o mercado interbancário entre bancos. Então, na verdade, um banco compra câmbio de outro, vende para o outro, no final do dia, aplica-se diariamente a média das operações, das negociações de câmbio nesse mercado, e aí o governo define o quê? O valor, o preço da taxa PETAX. Agora, detalhe, essa taxa PETAX é uma taxa fixa? Não. A taxa PETAX é apenas uma taxa de referência. Ó, vou marcar aqui, ó. No Brasil, o câmbio é livre. Ó, essa taxa PETAX é uma taxa de referência, igual a Selic, referência. Eu tenho ela como uma ideia de quanto que eu devo comprar um dólar ou quanto que eu devo vender, ou moeda estrangeira qualquer, tudo bem? Taxa PETAX, mas a taxa PETAX é a taxa medida em dólar, tudo bem? Essa taxa PETAX é apenas uma taxa de referência, não é fixa. Por quê? No Brasil não funciona o câmbio fixo. Nós temos no Brasil o câmbio flutuante. E o que significa o câmbio flutuante? Que o preço nas cotações de moeda estrangeira flutua. Flutua de acordo com quem? Com a lei da oferta e com a lei da procura. Maravilha? Então, no Brasil, o câmbio é livre. A taxa de câmbio que é negociada no Brasil é livre. O preço da moeda estrangeira no Brasil é determinado pelo mercado, através da lei da oferta e da procura. Isso significa regime de câmbio flutuante, porque o câmbio flutua de acordo com o mercado. Maravilha? Agora, o Banco Central pega a média diária dos negócios nas operações interbancárias, entre bancos. Essa média diária, o banco vai fazer o quê? No final do dia, apurar o saldo de operações, a média de taxas que foram negociadas e dá como referência uma taxa oficial para o Brasil, conhecida como taxa PETAX. Mas essa taxa é fixa? Não. A taxa PETAX é apenas uma taxa de referência para o mercado negociar. Tudo bem? No Brasil, nosso sistema de câmbio é o câmbio unificado, ok? Então, nós temos agora somente um câmbio. Porque antes nós tínhamos câmbio comercial, câmbio paralelo, né? Câmbio turismo. Agora nós temos uma taxa de câmbio única, tudo bem? Que é a taxa de referência oficial do Banco Central, é a taxa PETAX. Maravilha? Os tipos de taxa que nós temos, ó. Eu sei que nosso câmbio é um câmbio unificado. Tudo bem? A taxa oficial do Banco Central é a taxa PETAX. Ela é uma taxa fixa? Não. É uma taxa livre de referência para o mercado. Por que que ela é livre? Porque
Nós trabalhamos com um câmbio, no Brasil, não tem mais câmbio fixo, é um câmbio flutuante. Ok? Show de bola. O câmbio flutuante. Agora, por que então existem esses diversos tipos de taxa de câmbio? Porque para o Banco Central, tá? E só uma coisa aqui, só mais uma informação. O câmbio unificado e todas as operações de câmbio são registradas, eu já falei, no sistema de câmbio. Tudo bem? Todas as operações de câmbio são registradas no sistema de câmbio. Antigamente era o SIS-BACEN, não é mais, agora é o sistema de câmbio. Mas por que existem essas diversas taxas aí que não são taxas oficiais? São apenas taxas para que o Banco Central tenha uma ideia aonde está concentrado o maior volume de negociações neste mercado dentro do nosso país. Ora, se o povo está comprando mais moeda estrangeira para viajar, turismo, se está havendo mais compra de moeda estrangeira por conta que está aumentando exportação ou importação, né? Se está tendo mais compra, é importação. Mas se está vendendo mais moeda estrangeira, exportação. Tudo bem? Se está havendo aí uma negociação num mercado ilegal, câmbio paralelo, ou se as negociações entre bancos, interbancário, estão sendo negociações maiores, se são os bancos que estão puxando o câmbio, o preço para cima ou para baixo. Então, isso é a título de informações do Banco Central ou para o Banco Central, para que ele possa fazer o quê? A execução da política cambial de forma bem feita. Tudo bem? Então, olha só, nós temos o câmbio comercial. O câmbio comercial é a média diária de negociações em câmbio provenientes das operações de exportação e importação. Ok? Depois nós temos um outro câmbio, que é o câmbio turismo. O câmbio turismo, eu formo essa taxa, né? Nós temos aqui a formação das taxas. Como é que forma-se a taxa? O câmbio turismo é a média diária das negociações de compra e venda de moeda estrangeira ou o Traveler's Check. O que é o Traveler's Check? Traveler's Check é como se fosse um papel moeda, né? Quando você vai viajar para o exterior, você compra lá uns papeizinhos, tipo banco imobiliário, conhecido como Traveler Checks, que aí você coloca o teu nome, cada Traveler Check tem um valor. Então, quando você vai para o exterior, se você é roubado, não tem perigo nenhum, porque ninguém consegue trocar esse Traveler Check por dólar, por moeda estrangeira. Somente você. Então, é uma forma mais segura de você ir para o exterior com papel moeda. Na verdade, você pega esse Traveler Check, ao invés de levar dólar em espécie, você leva o Traveler Check, chega na casa de câmbio e troca por reais. Por reais não, por moeda estrangeira, por dólar lá fora, tudo bem? Então é uma forma um pouco mais segura, tá? Então, o turismo, na verdade, é a compra de papel moeda, moeda em espécie, o câmbio manual, ou Traveler Check. Depois nós temos o câmbio paralelo. O câmbio paralelo é oriundo das negociações ilegais. Ok? Ou seja, quando que eu tenho uma negociação ilegal? Quando eu não tenho em nenhuma das pontas um agente autorizado. Então é aquela negociação de mim para você, ou de você para mim, tudo bem? Ninguém aqui é agente autorizado a comprar ou vender moeda estrangeira. Então,
é a negociação de cliente com cliente, oriundo de um mercado paralelo, mercado ilegal. Depois nós temos o câmbio para repasse e cobertura. Olha que interessante que é esse câmbio para repasse e cobertura. Ó. Quem que usa esse câmbio? Os bancos, né? Autorizados a operar em câmbio. Os bancos autorizados a operar em câmbio, ok? Então, olha só, nós já vimos lá a posição de câmbio. Então, isso aqui são somente os bancos autorizados a operar em câmbio. Então, nós temos lá a posição de câmbio que eu falei. Ó, vamos pegar posição comprada e a posição vendida. O que é a posição comprada? Ó, as compras foram maiores do que as vendas. Melhorei minha letra, hein, galera? Fala aí, hein? Até eu tô gostando. Então, ó, ele comprou 10 milhões e vendeu 5 milhões. Tudo bem? Legal. A vendida, eu tenho as vendas maiores do que as compras. Ou seja, vendeu 10 milhões e comprou 5 milhões. Olha o que acontece nesse câmbio para repasse e cobertura, tudo bem? Como é que é definido esse câmbio? Ó, se ele comprou mais do que vendeu, pensa comigo, está sobrando dinheiro, sobrando moeda estrangeira. Ó, se sobra moeda estrangeira, o que ele precisa fazer? Banco nenhum quer ficar com moeda sobrando na mão. Ele precisa achar alguém para aplicar. Fazer uma aplicação da sobra. Ok? E quando as vendas são maiores que as compras, significa o quê? Falta moeda estrangeira. Correto? Então, se está faltando moeda estrangeira, é porque ele comprou mais que vendeu. Ó. Se ele comprou mais que vendeu, se ele vendeu mais do que comprou, ele vendeu mais, ele tem que entregar. Para ele entregar, ele precisa, então, no mercado fazer o quê? Compras. Então, na verdade, porque falta moeda estrangeira. Então, esse câmbio para repasse e cobertura, na verdade, é o quê? Uma taxa de câmbio quando ele não consegue aplicar esse dinheiro, não consegue arrumar aplicadores aonde ele pode aplicar e nem consegue ter compradores para poder fechar a operação de cobertura. Por isso que ele fala, ó, repasse, ou seja, ele precisa repassar o que sobrou e cobertura, ele precisa cobrir o saldo do que está faltando. Então, é uma taxa de câmbio definida nessa situação, relacionada à posição de câmbio, tá? E nós temos também o câmbio de mercado de cabo. O que é o mercado de câmbio? Ou conhecido como câmbio de cabo. É o câmbio relacionado à arbitragem. Ou seja, troca de moeda estrangeira por outra moeda estrangeira. Maravilha? Então, o câmbio de cabo é o câmbio onde se dá a arbitragem, tudo bem ou não? Então, eu busco uma taxa de câmbio, conhecida como câmbio de cabo, ou câmbio de mercado de câmbio, em relação às operações, às negociações de arbitragem. E o que é arbitragem? Compra e venda de moeda estrangeira, ou seja, troca de moeda estrangeira por outra moeda estrangeira. Beleza? Fechamos, então, taxas de câmbio. Então, volto a repetir, hein?
Câmbio unificado, somente uma taxa no nosso país, a PETAX, que é oficial, mas não é fixa, é uma taxa livre, tudo bem? De referência. Maravilha? Quem negocia taxa, preço, é o mercado, a lei da oferta e da procura, tá? Agora, só para você entender a questão do preço em taxas, tá? Então vem aqui, ó. Vamos fechar a aula com isso aqui. Ó. O Banco Central faz o quê? A execução da política cambial. O Banco Central faz a execução da política cambial, tudo bem? Para isso, ele pode intervir no mercado comprando ou vendendo moeda estrangeira. Beleza? A fim do quê? A fim de dar equilíbrio ao mercado cambial. Ok? Equilíbrio ao mercado cambial, ou seja, equilíbrio ao mercado cambial, estabilizar. Põe aí, ó. Estabilizar o preço do dólar. Então vamos imaginar que o câmbio esteja com taxa alta. Ó, se o câmbio está com uma taxa alta, há uma desvalorização do real. Certo? E taxa alta significa o quê? Existe uma procura maior que a oferta de moeda estrangeira. Pensa comigo, por que que o real desvaloriza? Olha, se o câmbio está alto é porque as pessoas estão comprando mais dólar do que vendendo. E se estão comprando mais dólar é porque elas não estão acreditando mais no real. Percebe? Então, cotação do câmbio alta, né, vai afetar o quê? O nosso mercado interno. O real desvaloriza, né, perde poder aquisitivo, correto ou não? O real desvalorizando, nós temos o quê? No câmbio alto, aumento das exportações. E, consequentemente, aumento do quê? Aumento da moeda na economia. Moeda reais, tá? Por quê? Aumentou a exportação, o cara vende câmbio e recebe reais, tá? Então, o que que o Banco Central faz para baixar o preço? Ó, ações do Banco Central para abaixar o câmbio. Abaixar não, né? Para baixar o câmbio. Vamos lá? A grande ação. Vamos por assim. Vende moeda em estoque. O que que ele vai fazer? Se o câmbio hoje está R$4, ele vai entrar no mercado vendendo a 3. Então ele conseguiu reduzir o preço do dólar. Tudo bem ou não? Da cotação do câmbio. Por outro lado, se nós temos um câmbio
com taxa baixa, certo? O que que nós vamos ter como consequência? Primeiro, né? Oferta maior que procura. Tem mais gente vendendo do que comprando. Valorização do real, tá? Nem sempre, mas vamos só para fazer um quadro comparativo. E aumento das importações. E, consequentemente, redução da moeda na economia. Ó, se não tem moeda na economia, por isso que ela se valoriza, percebe? Porque todo mundo quer reais e não tem. Maravilha? Então, o que que o banco faz? O Banco Central, né, para ações para aumentar o câmbio, ele vai fazer o quê? Compra moeda no mercado. E estoca. Ok? Então, olha só. Se o dólar está a 2, não, o dólar a 1, ele vai entrar no mercado e comprar a 2. Automaticamente ele vai forçar, né, o preço da moeda estrangeira a aumentar. Tudo bem? Só por último, ó, quando ele vende a moeda, lembra, ele vai vender dólar, é igual vender títulos públicos, aquela política lá de open market, tudo bem? Ele vai chamar o quê? Vai fazer um leilão informal, conhecido como um leilão chamado Go Around. Opa, Go Around. Aí. Go Around, tudo bem? Esse leilão informal, ele chama quem? Os dealers. Para comprar o quê? Moeda estrangeira. Se ele precisa vender, ele chama os bancos, fala, me ajuda aí, os bancos de primeira linha, os dealers, que eu preciso fazer o preço da moeda do câmbio baixar. Então ele vende por um preço mais barato, os dealers vai lá e compra, e aí isso é a política cambial. Show de bola? Leilão informal, Go Around. Um grande abraço, nos encontramos na próxima aula. Até já.